Bem-vindos ao nosso programa São Paulo Não Pode Parar, o nosso tradicional encontro dos finaizinhos de tarde e começo de noite de domingo, onde sempre trazemos para você um assunto, temas interessantes, boa entrevista, boa música e bate-papo gostoso. Hoje vamos receber aqui nos nossos estúdios Davi Fernandes, ele que é CEO da Ótica Voluntários, ótica com mais de quase 60 anos de história aqui na nossa capital de São Paulo e também atendendo o mundo inteiro através do seu e-commerce. Vamos falar já, bater um papo com o Davi. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu joinha, seu like, que é muito importante para nós, e também distribua nos seus grupos de Facebook e WhatsApp o nosso link para que seus amigos e familiares também possam conhecer um pouco mais, se aprofundar no conhecimento de assuntos óticos. Davi Fernandes, que prazer poder receber aqui, meu nobre amigo, CEO desta ótica fantástica com quase 60 anos de vida. Bom, o prazer é todo meu, João. Agradeço muito a você, ao teu público que está lá em casa nos assistindo, a toda a equipe aqui de produção. Realmente para nós é muito bom poder vir aqui bater um papo e até esclarecer um pouco, né? Porque hoje o óculos está muito em alta e as opções que nós temos dentro do mercado são muito grandes. Eu acho que trazer um pouco de esclarecimento sobre a atividade ótica, sobre o óculos de grau, o óculos de sol, vai ser sensacional. Muito bom, é um assunto muito interessante, você vai conhecer muito sobre, o Davi vai trazer esse conhecimento para nós aqui, que realmente é muito importante, como é que você escolhe uma lente, como é que você escolhe uma armação, para que tipo de mal que te atinge no visual. Nós vamos bater um papo aqui. Davi tem uma história interessante, né? Porque nós nos conhecemos na Associação Comercial de São Paulo. Isso, o Davi me antecedeu na superintendência da Distrital Norte, né, Davi? Você me sucedeu, né? É isso aí. Isso mesmo. Muita história. Quase 60 anos de associativismo já? A Ótica Voluntários ela tem, né? Ela tem com muito privilégio, né? Desde 1966 ela é filiada, abril de 1966, filiada à Associação Comercial de São Paulo. Nossa, quase 60 anos. São história, 57 anos, né? Muita história, muito bom. E Davi, eu gostaria de saber de você, para a gente começar a bater um papo assim, você contar um pouquinho da história, né? Do seu Arthur, seu pai que inaugurou a Ótica Voluntários há 57 anos. Há 57 anos. O meu pai vem do ramo de padaria, né? A minha família, ela está no bairro Dias. E naquela época, para fazer um pão sair a primeira fornada às 5 horas da manhã, tinha que começar a fazer o pão à meia-noite. E aquilo, meu pai cresceu nesse mundo de padaria, né? E aquilo para ele era uma vontade muito grande de mudar de atividade. E aí ele fez alguns cursos, se formou em ótico prático nos anos de 64, 65. E em 66 ele já era proprietário de uma padaria, vendeu essa padaria e montou a Ótica Voluntários na Voluntários da Pátria, né? Em homenagem à rua, ao bairro de Santana, Ótica Voluntários. Então já estamos aí há 57 anos em atividade na Zona Norte de São Paulo. E a primeira unidade da Voluntários foi no mesmo prédio que vocês estão até hoje? Até hoje o mesmo prédio. Quando abriu era uma locação que havia feito, mas na década de 70 meu pai acabou tendo a oportunidade de poder comprar aquele imóvel. Hoje é um imóvel próprio, né? E continua sendo a nossa sede. Lá temos um laboratório, temos todo o centro administrativo das outras lojas. E é uma loja muito tradicional aqui dentro do nosso bairro. E hoje atende o mundo inteiro aí através do e-commerce. Sim, o e-commerce foi uma grande abertura. Nós, no ramo óptico, somos um dos pioneiros a levar o e-commerce do produto, o óculos, a armação, para venda no mundo inteiro. Claro que ainda hoje o nosso maior público está na cidade de São Paulo, ao entorno de nós, né? Mas temos aí essa abertura mundial. Você sabe que nós já mandamos óculos aqui da Ótica Voluntários aqui para Nova Zelândia, você falou em Portugal, já mandamos para o Porto, sorteado aí, e para o Brasil inteiro, né? Sim, a tua audiência também, né? Ela acaba atingindo os brasileiros pelo mundo inteiro. E a gente fez essas parcerias e até hoje somos parceiros do São Paulo Não Pode Parar,
com alguns óculos de brinde que durante o ano a gente vai sorteando, né? É isso aí. E claro, acompanhei esses óculos que Sempre foram viajar para longe. Passeando pelo mundo aí. Pessoal, nós vamos dar um breakzinho aqui para ouvir uma música gostosa, enquanto nós preparamos aí a entrevista para você conhecer um pouco sobre ótica, sobre lentes, sobre os maus que afligem os nossos olhos, ok? Vamos para uma música? Valeu, pessoal! São Paulo não pode parar. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Davi Fernandes, que é CEO da Ótica Voluntários. E acabamos de curtir essa música interpretada por essas meninas que encantam, Ladies of Rock. Beijão pra vocês, o palco está aguardando novamente a visita de vocês, tá bom? Beijão. Davi, e fala pra nós, quais os principais problemas hoje que atingem e provocam a necessidade de uso de óculos? João, nós temos aí 4 problemas mais comuns, né, dentro da visão, que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Esses 4 problemas são mais comuns dentro dos problemas visuais e cada um tem uma característica. A miopia é a dificuldade que a pessoa tem para enxergar para longe. Então, quando ela olha para mais de 5, 6 metros de distância, ela acaba tendo, fica embaçado, trêmulo, né?
Já a hipermetropia é o inverso, a pessoa tem dificuldade de enxergar quando está mais próximo dele. O astigmatismo é quando começa a ver as coisas meia torta ou sobrepostas, uma sobreposta à outra. Então aí é o astigmatismo. E temos a presbiopia. A presbiopia, que é comumente chamado de vista cansada, é a dificuldade que você tem para enxergar bem de perto, para fazer uma leitura, né? Você acaba tendo que esticar o braço para poder enxergar as letrinhas que estão lá, né? Então, essa última, ela atinge mais questão de idade, acho que todos nós vamos chegar lá, né? Como no modo popular, né, a vista cansada. Então, esse cansado realmente ela vem após os 40 anos, né? Existem algumas pessoas que têm um pouco mais precoce a presbiopia, às vezes com 30 anos, 30 e poucos anos, principalmente a nossa geração e a geração menor, João, porque a utilização dos olhos hoje, ela é muito intensa. Se a gente comparar de 100 anos atrás, 150 anos atrás para hoje, hoje você usa muito mais forçar a vista para você poder fazer leitura. Você lê mais, você vê as coisas mais de perto, né? Então isso, o modo de vida de estar no escritório, de estar escrevendo, ela acaba exigindo mais de todo o sistema visual para você poder fazer essa leitura. Então atinge de 30, 35, vai aumentando o grau com o tempo, né? Cada vez mais. A vista cansada é, como posso explicar para você, uma máquina fotográfica. Quando a gente vai olhar para perto, o nosso músculo contrai e você tem aquela visão, aquele foco. A máquina fotográfica tem um diafragma, que é aquela lente que você às vezes vê abrir e fechar. Sim. Quando você vai tirar uma foto mais de perto, aquele diafragma fecha. Nosso olho acaba fazendo essa contração também para poder enxergar de perto. Só que o músculo, com o tempo, ele vai se tornando cansado. Essa contração vai ficando cansada. E com o tempo você tem que fazer uma adição de grau para poder enxergar melhor de perto. É isso que acontece, né? Já a miopia é devido ao formato do olho. Muitas vezes a imagem acaba se formando atrás da retina, né? E a hipermetropia é justamente ao contrário, ela acaba se formando já na frente da retina. Então são correções que têm que ser feitas. E aquela sensibilidade que eu sinto, por exemplo, eu tinha miopia, astigmatismo, eu fiz uma cirurgia, questão de uns 20 e poucos anos atrás, e praticamente zerou. Mas aumentou muito a sensibilidade para mim, por exemplo, a luz. Sim, o sol me incomoda demais, coisa que não incomodava. Isso acontece porque a cirurgia corretiva, ela corta a tua córnea para poder mudar o ângulo da córnea para fazer a correção. O que dá o grau, o que faz com que a gente tenha um grau, seja ele de miopia ou hipermetropia, é a curvatura do nosso olho que acaba ficando diferente. Então isso pode ser corrigido através de uma cirurgia. Mas quando corta a córnea, por menor que seja, quase invisível, ninguém vê, existe uma cicatrização. E essa cicatrização, quando a luz bate nela, tende a explodir, né? Ela acaba correndo. É como você às vezes vê um vidro rachado. Uhum. Quando você vê aquele vidro rachado, você bate a luz acaba correndo pelos trincos daquele vidro, sim, né? E isso acontece também no nosso olho. Então acaba aumentando essa sensibilidade, ele acaba dando essa aberração dependendo da quantidade de luz que você acaba recebendo. Ô Davi, e existem muitos alertas, muitos alertas de cuidado na compra de óculos, mesmo os óculos de sol, para que a gente tenha cuidado com a lente, que isso pode acabar prejudicando a tua visão se você compra um produto de má qualidade. E nós sempre ouvimos falar em lentes anti-UV, anti-UVB, anti-UVA. Fala pra gente um pouquinho sobre essas proteções. Muito importante a sua pergunta, João, porque realmente a grande maioria dos usuários de óculos não tem a sensibilidade ou não tem o conhecimento para poder fazer uma avaliação naquele produto, né? Ele não enxerga, ele não vê. Então quando a gente tem determinado tipo de tratamento naquela lente,
Você sabe que tem o tratamento, mas você não vê porque a lente é transparente, né? Como você olha para mim, não tem nenhuma marca dizendo qual é o tipo de lente que eu estou usando, né? Qual é o grau que eu estou usando. Então, muitas vezes, as pessoas acabam adquirindo alguns produtos sem ter esse conhecimento e sem saber se realmente existe essa proteção, esse tratamento naquela lente. E isso tem dificultado muito o mercado óptico, porque acabam tendo às vezes maus profissionais que vendem uma determinada lente num valor que não possui esses tratamentos. A ótica ela evoluiu nesses últimos 50 anos, né, de ótica voluntária. A gente teve uma evolução. Você que usava já óculos desde jovem, você lembra que as lentes eram de cristal, né? E a lente de cristal, ela é muito boa, porém ela é pesada, ela é incômoda, ela quebra com facilidade. E a lente evoluiu, a indústria óptica evoluiu no sentido de lentes. E foram para alguns polímeros, alguns tipos de plásticos especiais, de alta eficiência, mas esses plásticos eles têm que receber também alguns tratamentos para melhorar o desempenho daquela lente e daquele usuário. Desde da parte de fazer uma lente com um grau maior, com uma espessura menor, como também poder ter alguns tratamentos que protegem contra raios do sol, excesso de luminosidade, raios azuis, né? Anti-risco, anti-reflexo. Quer dizer, hoje uma lente ela pode receber em torno de 20 camadas de tratamentos. Nossa, 20? 20 camadas de tratamentos, né? Desde anti-reflexo, anti-risco, hidrofóbica, tratamento para excesso de luz, para UVA, UVB. Você tem um nível de luzes, então dependendo do tipo de tratamento que você aplica naquele material, ele acaba tendo, por exemplo, 100% de UV, mas não atinge os raios solares acima de 100, do espectro de 100 de luminosidade. Então você tem raios que atingem 300, 400 espectros de luz. E esses raios também são, às vezes, prejudiciais à saúde ocular. Muito bom, interessante isso, hein? E como é que o leigo pode se assegurar, Davi, que está comprando um produto que realmente é anunciado com essas proteções? Em primeiro lugar, sempre procurar um Tem que ir na Ótica Voluntários, né? Claro, para mim seria tudo de bom. Venham na Ótica Voluntários que vocês vão ter a garantia de ter um bom produto. Mas procurar um estabelecimento realmente idôneo, né? Onde ele vai apresentar os certificados dessa lente. Depois de adquirir, existem equipamentos que você mede esse tipo de luz, esse tipo de tratamento, né? Mas o mais importante realmente é ter certeza desse certificado e buscar dentro do seu certificado de originalidade, de garantia do produto, o fabricante, né, para ver a recomendação que o fabricante tem sobre aquele produto. Muito bom. Você que chegou agora, estamos conversando aqui com Davi Fernandes, que é CEO da Ótica Voluntários, contando um pouquinho para nós dos cuidados que nós devemos ter e algumas dicas na hora de você escolher o seu óculos. Davi, e quais as opções de lentes hoje mais comuns que você tem para corrigir a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo? Tudo vai depender muito do grau de cada paciente, né, de cada usuário. Então, nós temos pessoas que têm que ter uma correção mínima, que vem desde 0,25 dioptrias, até pessoas que corrigem 23, 24 dioptrias, né? Conta para nós, o que é isso? A dioptria. Dioptria. É o grau da lente, né? Então, até quanto você falou? Tem 20? Casos de correção de 23, subvisão, né? São problemas que têm problemas sérios de saúde visual, praticamente quase numa cegueira, que chega a ter 23, 24 graus, numa miopia. Então, existem lentes adequadas para essa subvisão.
como lentes comuns. Então, tudo vai depender muito do grau que cada um tem. E os valores também começam a sofrer essa mudança dependendo do grau. De 0 graus, né, uma lente 100 graus, até 3, 4 graus de miopia, por exemplo, você tem uma faixa de preço que vai aí variar de R$80 até R$300, uma lente simples, visão simples, que vai atender esses graus, né? De cristal ou já de polímero? Hoje, praticamente 99% das lentes no mercado são de polímeros, né? E aí que vem a diferença, porque nós temos um índice de refração dependendo do tipo de polímero. Esse índice de refração, ele é medido, quanto mais nobre o material, você consegue fazer uma lente com uma espessura menor. Você consegue dar um grau maior numa espessura menor. Claro que ele acaba tendo um valor agregado maior. Então nós temos lentes especiais com um índice de refração de 1,74, que é uma medida que é usada dentro do ramo óptico, que vai custar às vezes R$3.000, R$4.000, apenas para corrigir miopia. Aí você tem outras funções em algumas lentes que esse material vai sofrendo uma correção. Então às vezes você pode ter, nem sempre as pessoas têm só miopia. Às vezes tem miopia com astigmatismo, miopia com presbiopia. Então você começa a ter algumas lentes que fazem a correção tanto para longe, quanto para meia distância, quanto para perto. Essa lente mais completa é chamada de multifocal. É uma tecnologia digital hoje colocada dentro do mercado que desenvolve, tenta trazer para cada usuário uma visão normal. Para todos os lugares que você pode estar olhando, você vai ter uma correção feita para te atender a uma boa visão, uma boa imagem, né? Então isso tem todos esses valores que acabam oscilando. Aí você tem mais o que pode ser aplicado de tratamentos nessa lente. Olha, eu quero uma lente multifocal com o meu grau é alto, então eu quero uma lente com índice de refração maior, mais fina. Eu não quero que fique aparecendo que eu uso um fundo de garrafa. E eu quero incluir aí um antirreflexo, uma proteção contra a luz azul, né, uma hidrofóbica que a água repele. Então você começa a ter esses valores agregados para o conforto do usuário. E não só o conforto, mas também pensando no futuro. Eu geralmente falo muito para as pessoas, a gente vai na praia, né? E principalmente as nossas mulheres, esposas, elas acabam sempre falando: não esquece o protetor solar, passou o protetor solar, né? Não é isso que acontece? Ele vai lá e compra um óculos na barraquinha. Então, e às vezes pode até danificar mais ainda a visão, mas a gente não cuida muitas vezes dos olhos, a gente está ou sem óculos, ou às vezes não está muito preocupado na qualidade da lente que você está comprando. Está preocupado só em ter um óculos bacana, um óculos na praia. E aí o que acaba acontecendo? Você compra um óculos de, vamos dizer assim, de barraquinha, de camelô, um óculos sem procedência. Essa lente ela é escura. Ela é uma lente escura, você vai pôr, vai falar, tá, escureceu. Porém ela não tem a proteção contra os raios UV, UVA. Essa proteção ela custa para ser feita, né? Ela tem um valor. E quando você compra um óculos desse de 50, 60 reais, 70 reais, não existe, né? Porque ela tem já um valor aí médio de pelo menos uns 30, 35 dólares para fazer essa aplicação desse tratamento. Isso pode... eu tenho a impressão, Davi, não queria que você me falasse se eu estou correto, que você usar um óculos de sol sem a proteção, você está agredindo mais e correndo mais risco do que sem ele, não é? Exatamente, João. É isso que acontece. Porque quando você põe um óculos de sol sem proteção, automaticamente, na hora que escurece, a tua pupila dilata. E quando a tua pupila dilata, a incidência de raios passa a ser muito maior. A nossa defesa do organismo em relação à claridade é a abertura que a nossa pupila faz para você poder enxergar. Quando você está num ambiente muito claro, a tua pupila contrai, ela fica pequenininha.
Quando você está num ambiente escuro, a tua pupila dilata para poder absorver mais luz e enxergar mais no escuro. Então, se você escurece, a tua pupila dilatou. A incidência de raios dentro do teu olho vão ser muito maior. E aí você vai poder ter uma catarata precoce, você vai poder ter outros tipos de patologia que vão afetar, às vezes até gravemente, a tua visão, dependendo da incidência de uso que você faz desse produto. Então aí, ó, uma dica para todos nós aqui, que como disse o Davi, vamos para a praia, vamos para o clube, vamos tomar sol e usamos um bom protetor solar. Você também tem que se preocupar com a tua visão e ter um óculos que realmente proteja, tem as proteções contra os raios ultravioleta. Quando criança, acho que todos nós, né, sempre brincamos de pegar uma lente no sol e queimar o papel, passar. Você imagina uma lente... Sim, exatamente. Você vê o estrago que o sol faz quando você põe uma lente, né, com um determinado, independente do grau, né, ela vai queimar mais rápido ou mais devagar. Mas você faz aquele foquinho no papel, ele vai queimar o papel. Vai queimar, né? Então, essa concentração é o que acontece no nosso olho quando a gente usa um óculos. O óculos ele é côncavo e você tem um centro óptico. O que significa isso? Que toda luz que acaba vindo através da lente, ela busca esse centro óptico para jogar essa luz para dentro Aquilo potencializa, né? do seu olho. Se você não tem um tratamento, não tem uma proteção, você está potencializando ali de uma forma de prejuízo da saúde. Inclusive, João, eu sempre costumo falar muito para os meus amigos que nós vivemos hoje, geralmente a grande maioria da população, em cidades, diferente do que era antigamente, né? E a cidade, ela reflete uma quantidade de luz muito grande, porque reflete no asfalto, reflete no carro, reflete no vidro, né? E essa intensidade de luz, ela tem trazido vários problemas visuais que a gente vê hoje dentro do número de clientes que a gente atende, né? Problemas de geração de mácula, uma catarata mais cedo, quer dizer, então a gente tem que se cuidar mesmo sem ir na praia, né? Hoje a vida urbana nossa, ela traz uma quantidade de luz muito grande. Muito bom. Estamos conversando aqui com o Davi Fernandes, CEO da Ótica Voluntários, dando algumas dicas para nós aqui na hora de você escolher seu óculos. Davi, eu já cheguei, minha vista, eu não cheguei nos 40 ainda, mas a minha vista está cansadinha. Já para dirigir à noite, eu já preciso de um óculos e também para leitura também à noite, principalmente, eu preciso de um outro óculos, né? E eu tentei usar no passado aí um óculos multifocal e não me adaptei, me enjoava. Você estava falando aqui que hoje tem uma tecnologia, uma nova tecnologia que isso facilita muito o uso, é isso mesmo? Sim, sem dúvida. A grande maioria das lentes multifocais, ela tem um desenho, né? Quando a gente fala esse desenho, internamente nela, invisível, claro, mas ela tem o grau para longe, o grau para uma meia distância, que é um corredor na lente, e o grau para perto. Essas medidas, elas seguem esse padrão de cada fabricante. Então o usuário muitas vezes ele tem que se acomodar dentro desse desenho. Só que o que acontece? Cada um de nós tem uma forma diferente muitas vezes de comportamento, né? De olhar. Tem pessoas que às vezes olham, você vê que ela anda com o nariz, a gente fala, né? O nariz um pouquinho mais levantado, então ela tem um ângulo de visão diferente. Tem pessoas que às vezes acabam olhando com o pescoço um pouco mais dobrado, outros acabam olhando mais com o rosto de lado. E esse comportamento muitas vezes ele não é aplicado nesse desenho da lente. Então você tem que se adaptar e criar um padrão de visão. Hoje já temos uma tecnologia que é tirado através de alguns equipamentos. Qual é a forma que você usa para enxergar, né? Se você anda mais de lado, se você está olhando mais para cima de nariz. Podemos dizer que a inteligência artificial que vai buscar esse conhecimento hoje já ou não? Sim, sem dúvida. Inclusive é muito interessante o equipamento que faz essa medida, porque você entra num universo, no metaverso, né? É um capacete que você vai pôr
e que vai ser transmitida uma imagem onde você tem que seguir essa imagem, subir escada, descer escada, entrar no elevador. Então, através desse universo do metaverso, que ele acaba captando qual que são as características do seu uso, né? De como que você usa. E através dessas medidas que são captadas através desse aparelho, a lente ela é feita sobre medida para você. Então, cada usuário tem um padrão de visão e cada usuário acaba tendo essa lente dentro dessa característica única que é o seu uso. Doutor José Nassif, olha aí, ó. O senhor vem aqui na Ótica Voluntária, o senhor estava reclamando do seu multifocal. Tá aqui, ó, fazer um tratamento especial para o senhor. Tenho certeza que o senhor vai sair daqui acostumado com o seu multifocal usando a tecnologia. Nós estamos aí, na semana passada, quem assistiu o programa sobre inteligência artificial, é isso aí, pessoal. Né? Temos que usar a favor. Sem dúvida. E tem um robozinho aí rodando aqui querendo pegar meu lugar, mas não vou deixar, não. Davi, falar um pouquinho agora do Marco da Paz, você que conhece tão bem o Gaetano Brancati Luigi, conhece antes de mim o Luigi, né? Sim, desde garoto, né? O Luigi era amigo do seu pai, como filho, né, de comerciante, eu sempre acompanhei o meu pai nos eventos da Associação Comercial, do Clube dos Lojistas, né? E isso desde os 10, 12 anos, que em vez de ficar enchendo a minha mãe lá em casa, vai com teu pai, né? Vai lá, vai sair. Então, eu tive essa grata satisfação que hoje eu agradeço muito isso, porque os grandes amigos que eu tenho pela vida aí, grande parte deles veio através da Associação Comercial de São Paulo. A Associação Comercial é maravilhosa. Tem algumas pessoas que não... Bom, mas vamos deixar isso para lá. Mas vamos falar de Marco da Paz aqui, do nosso querido Gaetano Brancati Luigi. Beijão, Gaetano. Gaetano só vai dormir depois das 7 no domingo para assistir o São Paulo Não Pode Parar, porque 6h30 ele tá na cama já. E 5 horas da manhã já tá de pé mandando mensagem, ligando. Acorda, vamos trabalhar. E o Marco da Paz, você já conhece a história, essa história maravilhosa idealizada pelo Gaetano Brancati Luigi, tomando conta do mundo. Estamos aí em tratativa com várias unidades aí do Marco da Paz por acontecer ainda esse ano, já planejamentos para o ano que vem, muitas novidades interessantes. Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo aqui da nossa querida vereadora Edir Salles, que nos levou lá na Prefeitura de São Caetano do Sul. Um grande abraço ao prefeito de São Caetano do Sul. Estivemos eu e o Amir lá tratando da possibilidade da construção do Marco da Paz em São Caetano do Sul. Vejam esse vídeo aqui. Gente, uma alegria muito grande aqui hoje na Prefeitura de São Caetano, sendo recebida pelo nosso querido prefeito Auíquio, juntamente com o João Bico, que é o presidente do Instituto da Paz, e com o nosso Amir, que é o coordenador-geral do Marco da Paz. Vamos trazer o Marco da Paz aqui para São Caetano. Vamos ou não vamos, prefeito? Edir, certeza que sim. Eu quero aqui agradecer a sua visita, juntamente com o João e com o Amir, que representam o Instituto Marco da Paz. São Caetano vai aderir, sim, já deixo aqui o nosso compromisso público. Vamos definir localização, definir, enfim, o projeto, para que no prazo mais curto possível a gente tenha instalado isso que é tão importante para a sociedade, que a gente reconquiste, de fato, uma cultura de paz. Exatamente. E esse instituto demarca exatamente isso. Muito obrigado. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigado. Vereadora da capital. Muito obrigada, prefeito. Um abraço para você, minha vereadora querida, vereadora das associações comerciais Edir Salles, e ao nosso prefeito de São Caetano do Sul. Prefeito, parabéns pela sua iniciativa e vamos fazer uma grande festa na inauguração do Marco da Paz aí na nossa querida São Caetano do Sul. Um grande abraço para vocês, um beijão, minha vereadora querida. Davi, e agora por curiosidade, né? Para você dar uma ideia, uma lente, por exemplo, de miopia, de 6 graus, que é alguma coisa assim que não é não é nenhum dos dois extremos, né? Você falou que tem até 20 e poucos graus? Sim, claro que a grande maioria da população
Usa o grau vai até 3 graus, de 1 a 3, né, a grande maioria. Mas temos casos 5, 6, ainda está dentro dessa normalidade também. Vamos usar o exemplo de 5 graus, então. Uma lente de 5 graus, ela pode ter, numa lente mais barata, mais popular, uma espessura mais grossa, e aí você usando a tecnologia com valores agregados, você vai chegar num valor bem mais alto, mas ela reduz quanto Ela chega a reduzir até 50% do tamanho dela, 50, da espessura dela, né? Realmente a diferença acaba sendo bem significativa. Não só na parte estética, de você não ver a borda larga, né? Porque a miopia, no caso que você está dizendo, ela tem a característica de ter o centro óptico da lente fino e as bordas largas, né? Já a hipermetropia é o contrário. Você tem as bordas finas e o centro óptico largo, né? Porque uma é positiva e a outra é negativa. O que faz o grau na lente é a diferença entre as curvaturas. O que tem de curvatura para fora e o que tem de curvatura, o côncavo e o convexo. Mais o índice de refração daquele material que está sendo usado. Então uma lente de 5 graus, ela geralmente num material menos nobre, mais comum, ela vai ter em torno de 5, 6 milímetros de espessura. Já uma lente com um índice de refração mais elevado, de 1.74, que é o top do que nós temos hoje de refração óptica, ela vai ficar mais ou menos com 2,3, 2,2 milímetros de espessura. Então a redução realmente ela é significativa. Bem sensível, né? Não só, como eu falei, na estética, como também na questão do peso. Então às vezes você pega uma criança com 7, 8 anos de idade, ela precisa de ter um índice de refração alta, porque a questão é o peso, né? Aquele maior peso vai acabar marcando o nariz, sendo mais difícil para a criança usar, e por aí vai. Muito bom. Davi, e você também, o seu cliente, ele vai à ótica hoje, ele tem um optometrista, que é a pessoa que auxilia na escolha da melhor lente, que faz alguns testes, e vocês, inclusive, tem um laboratório que fazem lente ali também na ótica, é isso? Sim, exatamente, João. A ótica voluntários, toda ótica, ela tem uma regulamentação que é feita pela vigilância sanitária. É uma casa de saúde que cuida de saúde, então ela tem as leis e a sua legislação. Para ter uma ótica, você obrigatoriamente tem que ter um óptico prático, um técnico formado em ótica para poder ler a receita, saber ler a receita, saber indicar qual o melhor produto para você, usuário, o que você deve usar, né, para fazer esse aconselhamento. Então isso é o óptico prático. Temos também na ótica voluntários o optometrista. O optometrista é aquele que vai fazer o exame de vista para saber qual é o grau do óculos que melhor vai atendê-lo, que vai prescrever a receita que você deve usar, qual é o grau que você deve usar. E temos o nosso laboratório digital. Hoje somos a única ótica em São Paulo que tem um laboratório digital aberto ao público. Isso nos possibilita de poder fazer lentes emergenciais em 1 hora. Então eu tenho vários clientes que às vezes quebram óculos e o grau dele é forte, ele não tem como ficar sem óculos. Então ele corre lá, ele vai ser atendido, vai aguardar um pouquinho, a lente dele vai ser confeccionada na hora, às vezes não uma lente definitiva, apenas uma lente emergencial para poder atendê-lo naquele momento, mas ele consegue sair enxergando, tendo uma boa visão, né? E olha, eu sou testemunho, né? Eu já falei para vocês que acompanham a gente aqui várias vezes, que quando eu preciso de óculos eu vou lá na Ótica Voluntários, normalmente vou perto da hora do almoço, e aí deixo lá a minha lente para fazer, enquanto isso vamos almoçar, né, Davi? Opa, depois do almoço passo lá, já saio de óculos. De quarta-feira é o dia preferido, né, João? Preferida, feijoadinha, é isso aí. Então, olha, pode seguir. Eu acho que já eu e a Márcia, algumas décadas já que nós somos clientes da Tua Voluntários. família praticamente. Acho que nem conhecia o Davi ainda, já éramos clientes da Ótica Voluntários. O Davi, e também
Vamos falar um pouquinho de lente de contato? Claro, é muito importante. Como que a pessoa deve definir? Uso óculos ou uso lente? Ou às vezes uso óculos, às vezes uso lente? Ó, Essa escolha, por em exemplo. primeiro lugar, na Ótica Voluntários, na nossa matriz em Santana, na Voluntários da Pátria, nós temos um departamento exclusivo de lente de contato para orientação e adaptação daquele usuário em lente de contato. Todos os usuários de lente de contato têm que ter um óculos, né? Porque ele não pode estar 100% usando a lente de contato. Então, quando ele tira a lente de contato, ele tem que ter um óculos sempre para poder usar. A lente de contato, eu vejo assim, ela é muito boa, tem muitas pessoas que têm vaidade, não quer usar óculos, né? No caso de graus comuns, de patologias comuns, como dessas 4 que a gente falou, né? Miopia, astigmatismo, hipermetropia. Então é muito comum usar lente de contato, mas ela tem uma exigência muito grande na parte de limpeza, de asepsimia. Você tem que ter um cuidado muito grande com a lente de contato. Então, quando você tirar, você tem que passar ela através de um tratamento para que ela não junte fungo, porque aquele fungo pode vir a prejudicar os teus olhos e a dar um problema sério, desde uma simples irritação até problemas de córnea que levam aí, às vezes, a uma ação mais efetiva de um oftalmologista que teria que cuidar dessa doença, né? Temos outros tipos de patologias, como a ceratocone, que o olho vai ficando bicudo, que aí sim a lente de contato ela é extremamente importante para diminuir que o olho continue a fazer o bico, né? Então ele vai ter que usar uma lente rígida que praticamente vai segurar essa movimentação do olho fazendo esse bico. Isso é uma doença, isso é um problema. Como é que é? Isso me interessa muito, que você falou em bico. Como é que é isso? O olho vai perdendo a forma circular, é isso? Exatamente, ele vai se tornando um bico, né? Ele vai fazendo, ele vai ficando arredondado na córnea, ela vai perdendo, aqui a gente tem várias camadas na nossa córnea, e essa córnea ela vai ficando bicuda. Isso a ceratocone é uma doença provocada por fungos? Não, ela pode ser também provocada ou agravada por fungos, mas geralmente a ceratocone é uma questão biológica realmente da pessoa, né? Então tem vários tratamentos, né? Agora, nunca se esquecer, a higiene ela é importantíssima, né? Então quem usa lente de contato tem que tomar muito cuidado com a higiene. E hoje, antigamente, quando eu tinha um pouco mais de contato com lente de contato, você tinha a gelatinosa, que nós chamávamos, e a outra que era rígida, que era... Isso, são as lentes rígidas. Hoje tem siliconada, tem lente que é feita de uma plasma de água, né? Então hoje a tecnologia também em lente de contato ela evoluiu muito. É muito mais fácil hoje a adaptação em lente de contato do que antigamente. Antigamente você tinha uma restrição na dureza do material que era usado. Uhum. E isso muitas vezes incomodava a pessoa, por um negócio, parecia que tinha um cisco no olho o tempo inteiro. Então ela começava a piscar, lacrimejar, né? Hoje não, hoje você já tem lentes de contato que envolve realmente essa membrana, né? Ela acaba envolvendo o teu olho e você tem mais naturalidade para enxergar. Como é que é essa de plasma de água que você está falando? É uma hidrofóbica, hidrogel, tá? A hidrogel, a Johnson é um dos maiores fabricantes mundiais desse tipo de lente. Ela tem uma pequena camada de um polímero, como se fosse uma gota d'água dentro de um saquinho, Uhum. né? Mas isso é o suficiente para fazer o grau daquela pessoa. Que maravilha. E deve ter um grau de sensibilidade bem inferior ao... Sim, a facilidade de adaptação ela é maior, porque não dá essa sensação nos olhos que tem alguma coisa raspando dentro do olho, né? Então ela acaba moldando o seu olho, ela dá essa facilidade. Lente de uso prolongado para você dormir ainda não existe.
Ou não é aconselhável? Não é aconselhável, né? Tem lentes de uso diário, tem lentes para 30 dias. 30 dias? Você usa a lente durante 30 dias. Mas sempre a aconselhação é, após 8 horas de uso, você retire a sua lente, né? Retira, deixa o olho respirar, porque isso é importante. Quando você está usando uma lente de contato, o seu olho acaba perdendo o contato com o ar e muitas vezes a lubrificação fica prejudicada. Então é importante você tirar a lente. A própria asepsia, como você falou, né? A própria asepsia. É importante você tirar a lente e deixar o teu olho descansar, respirar, né, para que você tenha realmente nenhum problema. Infelizmente temos pessoas que acabam esquecendo ou acham que não está acontecendo nada e acabam dormindo, acordando com a lente, está fazendo uso de uma maneira errada daquele produto. Ô Davi, e hoje, por exemplo, você como dono de ótica, CEO de uma ótica com quase 6 décadas aí de experiência, várias unidades aqui no Brasil, atendendo praticamente todo mundo através do seu e-commerce, que é um dos e-commerces que eu realmente admiro, foi um dos pioneiros, né? Desde 2002 nós temos e-commerce. E com uma linguagem muito prática, muito simples no trato. Eu gosto muito realmente da Ótica Voluntários. Como é que você, qual que é a recomendação que você nos daria? Com que frequência eu devo procurar um oftalmo e devo estar fazendo exames para poder estar verificando o desenvolvimento de eventuais problemas ou o surgimento de eventuais problemas oculares? Muito boa pergunta, João. Isso é muito importante a gente esclarecer também. Geralmente a gente tem que fazer uma rotina, né? Aqueles que já são usuários de óculos, o ideal é que todos os anos ele passe numa consulta para ver se houve alteração no grau dele. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas será que todo ano mesmo, né? O que acontece? O olho, anatomicamente, ele sofre transformações com as pessoas durante esse ano. Você às vezes engorda um pouco, emagrece um pouco, né? Isso dentro do trato da vida normal. A gente tem essa mudança. E isso pode afetar justamente a visão, além de outras doenças. Às vezes você tem uma diabetes que vai mexer com o teu olho, vai mexer com a tua visão, né? Tem patologias que acabam recomendando às vezes de 6 em 6 meses você está acomodando. Agora, para quem não usa óculos, não tem necessidade, já passou por alguns exames e viu que está tudo bem, o normal é a cada 2, 3 anos ele retornar para ver se continua tudo bem, se a pressão do olho está legal, né, se ele está tendo transparência total, se o cristalino dele está bom, se ele não tem problema. Agora, quem usa óculos, o ideal é anual. Muito bom. Eu gostaria que vocês acompanhassem agora também esse vídeo aqui de quem? Da Ótica Voluntários. São Paulo não pode parar e hoje estamos recebendo ele, que é o CEO da Ótica Voluntários, com 57 anos de história, não só em São Paulo, como em todo o Brasil e também no mundo.
Davi Fernandes, bom, primeiro de novo, né? Que prazer ter você aqui, finalmente. Depois de tantos convites, a agenda não bate, não vai. Não. Conseguimos ajustar hoje, né? O prazer é todo meu, claro. E trazendo conhecimento aí para todas as pessoas que nos acompanham aqui no mundo inteiro. Hoje, nesse domingo, finalzinho de tarde, também aqueles que nos acompanham aí nos dias e horários alternativos. E para você que nos acompanha aí da Ásia, que já é segunda-feira de manhã, né? Tá acordando para trabalhar. Tem um que não consegue ver toda segunda-feira de manhã lá, né? Que já é segunda de manhã, mas bons finais de semana ele está nos acompanhando aí. Toma um café assistindo São Paulo Não Pode Parar. Já acorda, né? Com o João Bico aí em Hong Kong. Logo, logo eu tô aí, hein? E, Davi, deixa eu falar para você. Agora vamos falar um pouquinho também de armação, que também é muito importante, né? Claro, sem a armação não tem as lentes, cara, não tem, né? E você entra também na ótica, você tem armações também de todos os tipos e valores e qualidades um pouco diferentes, anatomia, né? Sem dúvida, né? Claro, em primeiro lugar, a armação... Inclusive você mudou de óculos lá, né? O Davi tá fazendo aqui também uma mudança de óculos aqui para ver, para você acompanhar. Para sentir a diferença, justamente para poder falar um pouquinho das armações, né? A armação é essencial para você poder encaixar as lentes e fazer aí o óculos, né? O óculos é a partir do momento que você tem a lente. E a armação, tecnicamente, ela já tem diversos fatores que tem que ser observado para cada usuário. Então, tamanho de nariz, se o nariz é mais alto, mais baixo, mais largo, mais estreito. Por quê? A intenção é que a armação ela tem que centralizar de uma forma no rosto que o centro óptico fique no centro da sua pupila, né? E também que dê uma visão estética. Então a gente costuma muito dizer que a armação não pode ser por cima da sobrancelha, ela tem que ser até a altura da sobrancelha, senão acaba ficando estranha, né? A gente olha assim, fica a sobrancelha dentro da lente, né? Vai aumentar largura do rosto, isso também tem uma influência. Então nós temos todos esses cuidados técnicos para poder fazer a adaptação do óculos adequadamente seguindo essas medidas. Além disso, as opções começam aí a trazer um pouco também de moda, de conceito, de estilo de vida. Às vezes nós normalmente não usamos a mesma camisa todo dia, ou a mesma calça, ou o mesmo sapato. Então também a gente trabalha muito isso. Você deve ter um óculos como um adorno, ele é um complemento da sua personalidade. Então, como agora eu estou com óculos de metal, onde ele deixa mais suave o rosto, ele não marca tanto o rosto. Quando eu troco de óculos, tiro um e já ponho um de outro material, o que acontece? Ele já traz um outro tipo de visão para nós, né? Ele vai alterando. Então você tem uma modelagem às vezes mais jovem, uma modelagem mais senhor, uma modelagem mais séria, né? Que acaba te deixando um pouco mais centrado. Então tudo isso acaba mudando. Agora, também é um outro produto que muitas vezes o consumidor também não consegue às vezes avaliar. Eu não vou nem dizer de grifes, né? Porque grifes aí vai depender de gosto. Sim. Eu gosto de usar um Tom Ford, porque eu me identifico com essa grife. Eu gosto de usar um Christian Dior, eu gosto de usar um Rodenstock, eu gosto de usar um Ray-Ban, né? Então a grife vai já depender para que linha você está indo. Agora, temos muitos materiais, desde materiais básicos, plástico vagabundo, que acaba sendo feito óculos, que vai ter uma durabilidade muito mais curta, porque o plástico ele sempre está em transformação química, e você às vezes compra um produto que passa 6 meses, quebra, estoura. O que aconteceu? Aquele plástico sofreu um calor, ou ele ressecou, ele estourou.
Então existem produtos nobres. O que é muito comumente usado em armações, quando a gente fala de plástico, é o acetato de celulose. O acetato de celulose é o produto hoje mais nobre dentro dos óculos que você pode usar. Por quê? Ele tem uma durabilidade, uma vida longa de uso, ele não perde o brilho, ele é resistente, ele é de fácil quando você faz o ajuste, às vezes, porque nem sempre a distância da nossa orelha é igual, né? Então cada um às vezes tem que ajustar, dobrar de uma forma diferente. Ele mantém esse ajuste por mais tempo. Aí você tem armações que vêm com tecnologia diferente, então às vezes uma charneira, a charneira é a dobra, ela tem uma molinha para evitar de às vezes você tirar o óculos e ele quebrar, então ele abre um pouco mais, né? Essas são as diferenças. Metal, você também tem vários tipos de metais que podem ser usados, desde um paládio, um aço cirúrgico, né? Então um aço depende do material que você vai usar, materiais mais resistentes, menos resistentes, materiais que aceitam uma flexibilidade, outros que não. Então existe uma grande diferenciação no produto. Além, claro, que eu acho que é importante a gente ter um visual bonito, porque quando as pessoas olham para nós, né, a primeira coisa que elas olham é para o nosso rosto, né? Não tem como, né? Então se você tiver um óculos todo torto, a pessoa fala, ah, esse cara é desleixado, né? Ou se tiver um óculos todo meio opaco, né, lente riscada, vai falar, nossa, o que está acontecendo? Você está enxergando? Além do que você pega uma lente com tecnologia toda, com centro óptico, aí você pega uma armação que entorta todo, o centro já está virado para lá. E essa, muitas vezes, por exemplo, no multifocal, a sensibilidade aumenta nisso, né? Então, às vezes você vai comprar um óculos, você tirou as medidas, fez a lente tudo certinha, e você colocou o óculos e ajustou ele numa posição. No decorrer do teu dia você começa a usar o óculos mais na ponta do nariz, mais para cima um pouco. O que acontece? Você não vai conseguir usar todas as funções da lente, porque você está modificando aquele inicial, aquela medida inicial. Então é importante você ter um óculos que resista a isso, né? Vamos dormir, põe o óculos lá, será que vai entortar, né? O que vai acontecer? Então é importante a gente realmente, na hora de fazer a escolha de um óculos, se preocupar com isso, desde a parte estética das medidas para que ele fique confortável. Tem pessoas às vezes que compram um óculos maior do que o rosto, ele dá risada, o óculos vai lá para cima, né? A bochecha levanta o óculos, né? Então você tem que ter essa adaptação que vai influenciar. Ângulo pantoscópico, que é o ângulo que ele tem que seguir, né? O ângulo do nosso olho, porque também isso vai dar uma grande influência. Se você pega um óculos que não tem ângulo pantoscópico, a lente ela vai dar um outro tipo de visão. Porque o grau na lente, ele é físico, João. É física pura, é o que a gente aprende no ginásio, né? A luz entra por aqui, sai por lá. Se você mexer um pouquinho, você vai deslocar aquela luz e isso vai fazer diferença para a sua visão. Muito bom, que coisa. Tudo que é bom dura pouco, Davi. Acho que logo você vai ter que voltar aqui para continuarmos com esse papo tão interessante, dando essas dicas. E, cara, novamente te agradecer por você estar aqui no nosso programa São Paulo Não Pode Parar. Os contatos da Ótica Voluntários estão aqui no nosso rodapé. Eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, por favor. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder estar aqui no programa São Paulo Não Pode Parar. Eu que acompanho desde o início do programa que você tem colocado no ar. Sou como que se fala? Eu sou assim fã. Todo domingo de estar ali assiduamente assistindo, né? Ser assíduo para assistir. Então, muito obrigado, João. E deixo para vocês uma mensagem, claro, da Ótica Voluntários. Somos uma ótica de 57 anos no mercado,
com uma tecnologia de ponta, sempre buscando as inovações para poder disponibilizar para você, usuário de óculos. Temos um laboratório digital. Venha nos conhecer. Será um prazer poder um de nossos técnicos estar atendendo e aplicando tudo isso que a gente está conversando aqui, João. Os nossos vendedores, os nossos técnicos dentro da ótica, todos são técnicos, né? Ele vai poder realmente trazer essa orientação para você, qual o melhor produto que você deve usar, né? Qual o custo-benefício desse produto que você deve usar. Então, venha na Ótica Voluntários, que será um prazer poder atendê-lo. É isso aí, pode ir lá porque eu vou também, viu? Eu só indico aqui o que eu uso, galera, eu já falei isso para vocês, tá bom? E assim, vamos para uma música de encerramento? Vamos lá. When the scent of her linger and temptation strong into the boundary of each married man, sweet DC comes calling negativity land, cold, cold heart, hard done by you. Something's looking better, baby, just pass it through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all. Mutual misunderstanding after the fact, sensitivity builds a prison, and the final act, we lose direction, no stone unturned, no tears to dine me when jealousy burns. Cold, cold heart, hard done by you. Something's looking better, baby, just pass it through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no sacrifice, it's no sacrifice, oh, it's no sacrifice at all. Done by you. Oh, something's looking better, baby, just pass it through. And it's no sacrifice, just a simple world. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no sacrifice, no sacrifice, oh, no sacrifice at all.
Com Rafael Dentini interpretando Elton John, encerramos mais um programa São Paulo Não Pode Parar. Muito obrigado, Davi Fernandes, por esse presente que você deu a todos nós. Muito obrigado você pela audiência. Uma semana abençoada na sua vida e até domingo, pessoal. Obrigado.